Boa noite, pessoal do Facebook, família, amigos. É com um imenso prazer que eu estou aqui nessa noite. Meu nome é Ana Cristina, eu sou professora da Rede Pública Municipal, sou psicopedagoga, clínica institucional e especialista em educação inclusiva. A nossa live de hoje, ela se chama Doença de Alzheimer, Impacto e Possibilidades para a Família. A doença de Alzheimer foi descrita pela primeira vez por Alois Alzheimer em 1906, em uma paciente chamada Auguste Dekker, aos 51 anos, e após o falecimento desta, aos 55 anos, examinou seu cérebro e observou algumas alterações que hoje são consideradas e conhecidas como características da doença. No dia 21 de setembro é o Dia Mundial da Conscientização sobre a Doença de Alzheimer. A data foi instituída em 1994 pela Organização Mundial da Saúde e por meio de uma iniciativa da ADI, Associação Internacional de Alzheimer. Setembro Roxo ou Lilás é um mês dedicado para a conscientização da doença de Alzheimer, levando informação a toda a população, visando diminuir o estigma associado à doença, além de nos chamar a atenção para o fator prevenção e diagnóstico precoce, para que as informações atinjam cada vez mais pessoas, pois a cada ano temos 55 mil casos de demência no Brasil. Atualmente, com o aumento da expectativa de vida, uma grande preocupação terapêutica é com as doenças neurodegenerativas, como a doença de Alzheimer. De acordo com os dados fornecidos pela Abras, em 2050, estima-se que poderemos ter cerca de 152 milhões de pessoas vivendo com a demência no mundo, sendo 62% delas em países de baixa renda. Essa noite, com muito prazer e com muita honra, eu recebo mais uma vez uma grande amiga, uma grande profissional, Ana Maria Pedro Liz. A Ana Maria, ela é psicóloga clínica, ela é pós-graduanda em neuropsicologia pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. Ela é psicóloga da Abras, Associação Brasileira de Alzheimer, da subsede regional de Jundiaí, desde 2006. Boa noite, Ana Maria, e já te agradeço pela sua participação e por sempre estar conosco, sempre aceitar esses desafios de conversar e de levar informação para as pessoas. Boa noite, Ana. Eu que agradeço o convite, a oportunidade de divulgar um pouco sobre as informações que nós trabalhamos lá na Abras. Boa noite a todos. Imenso prazer estar aqui e poder contribuir um pouquinho com o partilhar do conhecimento que é importante para todos. Com certeza. Boa noite, o pessoal que está entrando, Humilde, Uma Pérola, Marta, pessoal que está entrando, que está nos assistindo. Se tiver alguma dúvida a respeito da temática, coloca aí no chat, que a gente já passa para a Ana Maria. Se caso não der tempo de responder ao vivo, eu encaminho a pergunta para a Ana e depois a gente entra em contato com vocês. É importante a gente ter esse canal também de dúvidas, porque a gente sabe que é uma temática que, embora as pessoas, a gente tem acesso às informações, mas ainda existe muito estigma e algumas dúvidas. E o objetivo dessa live é justamente levar informação e quebrar esses paradigmas, esses estigmas quanto à doença de Alzheimer. Então, vamos lá. Ana Maria, eu acredito que a primeira pergunta que seja fundamental no momento para todos, né, e que muitas pessoas têm dúvidas, é o que é a doença de Alzheimer e onde ela afeta. Qual a principal área que ela afeta?
Bom, Ana, a doença de Alzheimer, ela é uma das formas mais comuns de demência que nós temos. Constitui cerca de 50 a 70% de todos os casos de demência. Então, existem diversas demências e ela é a mais frequente. E o que seria a demência? Ela causa uma deterioração global, progressiva e irreversível nas funções cognitivas, que são memória, atenção, concentração, linguagem, pensamento e outras. Por quê? Porque ela acomete o cérebro, né? Então é uma degeneração cerebral, tá? E essa deterioração, ela vai ter consequências. Ela traz alterações no comportamento, traz alterações na personalidade, na capacidade funcional da pessoa, ou seja, dificulta a realização das atividades de vida diária. O que essa pessoa em sua vida toda fez com facilidade, ela começa a apresentar dificuldade. À medida que as células do cérebro vão sofrendo uma redução de tamanho, de número, que elas vão, devido à doença, vão morrendo, transformam-se em tranças, que a gente chama de tranças neurofibrilares, as células mortas. E no seu interior ficam essas tranças. E na parte externa, no espaço das células onde elas ocupavam e agora elas morreram, formam o que nós chamamos de placas senis. E essa situação, ela vai aumentando no cérebro, o que dificulta a comunicação entre as células cerebrais. E acabam aí matando aí mais células. E aí começa a ter as incapacidades de recordar uma informação. E dessa forma, a doença de Alzheimer vai afetando todas as áreas do cérebro, começando com pequenos esquecimentos, com pequenas situações do dia a dia e vão se agravando, perdendo funções e capacidades. E infelizmente, apesar de toda a plasticidade cerebral que existe no cérebro, que isso é ótimo, que faz com que nós possamos aprender ao longo da vida toda, as células que já morreram, elas não têm retorno. Então, uma capacidade que a gente perdeu é muito difícil você recuperar. Então, assim, não vou falar para você, é uma parte específica do cérebro, é o cérebro todo, tá? Então, ela começa em determinados locais e vai progredindo, tá? E vai aumentando. Ficou claro? Estou tentando falar o menos cientificamente possível, porque são muitos. A parte neurológica tem muitos termos específicos, né? Então, estou tentando fazer uma linguagem bem simples para que todo mundo que acompanha possa compreender, possa conseguir entender um pouquinho mais sobre isso. Tá certo? Eu acredito que acho que o mais importante, vamos ver se vou tentar sintetizar o seu pensamento e aí você me corrige para ver se eu falei alguma informação equivocada. Né? Então, a doença de Alzheimer, ela é uma doença neurodegenerativa, ela é progressiva e assim, ela não tem cura. Né? Uma vez que se perdeu determinada função cognitiva, isso não tem retorno mais, não tem como reestabelecer. Né? Embora, assim, como todo mundo sabe, né, da minha chicletinho, eu estudo um pouco, tento pesquisar e eu venho há muito tempo tentando ajudá-la da melhor maneira possível. A gente ouve muito falar da questão da plasticidade cerebral, né, que seria, né, eu tenho uma determinada função, por exemplo, a marcha, andar. A partir do momento que ela perde essa função, por estimulação, enfim, com profissionais especializados, eles tentam fazer essa reabilitação em uma outra área do cérebro. Só que isso chega uma hora que, como já perdeu muitas regiões, né? Porque existe uma morte dos neurônios lá, né? Chega uma hora que não tem como fazer outra sinapse, outra comunicação.
Então, a questão da doença do Alzheimer, essa questão progressiva, né, irreversível, o triste do processo é esse, que chega uma hora que você não tem mais esses recursos, né? Isso. Eu acho que, de uma forma geral, eu acho que o que você nos disse foi isso, né, Ana? Isso, é exatamente essa questão, Ana. Mas também não acontece da noite para o dia, você acompanha a sua mãe, você sabe isso. E quanto mais a gente consegue estimular, trabalhar com as aprendizagens, criar poupança cerebral, você vai também conseguindo fazer com que essas perdas sejam mais lentas, ou que demore mais tempo para que ocorra o desenvolvimento da doença. É exatamente isso. E você falou bem da questão da reabilitação, que ela é fundamental, né? E a gente sabe que a pessoa ela não vai conseguir recuperar 100%, mas quanto mais você fizer o trabalho com estimulação, fizer a reabilitação, nós conseguimos manter a qualidade de vida da pessoa por muito mais tempo. É muito importante isso. Ok, Ana. A segunda pergunta é quais os sintomas da doença de Alzheimer? Né? Às vezes a gente confunde, né? As pessoas têm essa confusão, né? Às vezes por um esquecimento, né? As pessoas ficam geralmente nesse sintoma, nessa característica da questão do esquecimento e às vezes acaba generalizando. E a gente sabe que a doença de Alzheimer tem outros sintomas que apresentam, que os pacientes, que as pessoas que têm esse quadro apresentam. Você pode citar Sim. alguns desses sintomas, por favor? Então, Ana, eu acho que aí a gente vai entrar numa parte muito importante, né? Que a doença de Alzheimer, ela é progressiva, então ela vai começar muito sutilmente. Raramente você vai ter um salto, apresentar muitos sintomas de uma vez só, que geralmente quando acontece isso, provavelmente a família não percebeu pequenos sinais e por algum determinado evento começou a prestar mais atenção no paciente a partir de um determinado evento que aconteceu na vida da família. Mas geralmente os sinais já estão aparecendo há tempos atrás. Então, o início, ele é raramente percebido, é difícil você falar, iniciou aqui, tá? Às vezes as pessoas começam a perceber, eu estou esquecendo alguma coisa, não, acho que estou estressado, acho que faz parte da idade, da velhice. E um grande trabalho que a gente faz na Brás é tirar esse estigma de que na velhice nós esquecemos. Isso não é real. Existe até algumas questões do envelhecimento do cérebro, sim, mas é diferente do esquecimento que existe no Alzheimer, essa dificuldade marcante em recordar situações vividas, principalmente situações mais recentes. Então, é um processo, quando você começou, se sentiu que está esquecendo fora do normal, fora do esperado, fazendo confusão com datas, confusão com situações, é muito interessante já ficar atento, procurar o seu médico, fazer acompanhamento, começar a fazer as avaliações neuropsicológicas para que você consiga descobrir o que é que está acontecendo. Hoje em dia, nós já conseguimos detectar alguns estágios anteriores ao Alzheimer, que nós chamamos de déficit cognitivo leve. A pessoa ainda não está com o diagnóstico de demência fechado, mas ela já tem uma perda cognitiva, já tem uma diminuição nessas funções que a gente falou lá no começo, de memória, de linguagem, já tem pequenas dificuldades. Então, ainda não está com uma demência instalada. Mas se a pessoa nessa fase já começa a fazer tratamentos, estimulações, ela pode postergar o surgimento de uma doença. E se a causa não for uma doença, for alguma outra situação que também pode levar a esse déficit cognitivo leve, você já trata e você resolve o problema antes de você ter maiores perdas neuronais. Então, é muito importante você estar atento e conseguir
tirar realmente da sociedade esse estigma. 14 anos na Brasa, que eu estou na Brasa, tenho feito esse trabalho de divulgação. Então, assim, esquecimento não é normal na idade avançada, na terceira idade. Estou com alguma dificuldade em relação a isso? Procure médico, vá investigar, porque existem maneiras, inclusive, de você tratar, porque existem N situações que levam ao esquecimento, não só o Alzheimer, mas é importante a pessoa ir atrás para conhecer. A partir disso, né, vamos falar dos sintomas todos. A pessoa começa a ficar no início com uma perda, então, da memória recente, esqueci coisas, confundi compromissos, horários, esqueci que tinha coisas importantes para fazer. Daí vem uma dificuldade para encontrar uma palavra para falar no meio da frase, uma desorientação, às vezes, no tempo e espaço, confundir o dia. Tinha uma consulta, estava marcada a consulta, mas eu fui antes do dia marcado, ou perdi a consulta porque eu fui depois. Muitos pacientes daí com a progressão começam a ter perda de iniciativa. E muitas vezes a gente tem duas situações. Essa perda de iniciativa pode ser confundido com uma depressão. E também existem pacientes que apresentam a depressão conjuntamente com a doença de Alzheimer. Eles ficam muitas vezes mais apáticos, desmotivados, começa a diminuir interesse por coisas que gostava, por hobbies que faziam, adoro jogo de futebol, passa a não ter mais importância assistir o jogo de futebol ou não assistir. É um sintoma importante, sim, já na fase que muitas vezes pode aparecer na fase inicial, na fase que a gente chama de fase leve da doença de Alzheimer. Essa doença, normalmente, a gente divide didaticamente em 3 fases. A fase leve, que é mais ou menos isso que eu descrevi até agora, a moderada e a grave. Quando a gente como ela vai progredindo, e isso deixa claro que cada paciente tem o seu tempo de progressão, não tem como pré-determinar, é muito individual. Acompanhei pacientes que em 1 ano avançaram de fase e outros que levaram 5, 7 anos para fazer uma passagem para uma fase moderada. Não, e a gente também ainda não consegue pré-determinar quem vai ser uma progressão rápida e quem vai ter uma progressão lenta. Eu falo que cada paciente de Alzheimer é único, é caso por caso. Então, a gente tem essa divisão didática para a gente, profissional, identificar que fase que o paciente está e fazer o melhor tratamento para ele, para aquele momento em que ele está passando. E saber também qual é a orientação que eu vou passar para o cuidador e para a família, tá? Então, a progressão, nós vamos entrar na fase moderada. Na fase moderada, são muito comuns as dificuldades do dia a dia ficarem mais evidentes. Começam a ficar as pequenas confusões e esquecimentos, começam a ficar mais confusos. Aquelas situações em que eu já não sei onde guardei as coisas, ou se aquilo que eu estou usando para cozinhar é o açúcar ou é o sal, muitas vezes não vai fazer diferença e eu acabo fazendo errado. Esqueço os fatos mais importantes da minha vida, então já não fico só numa memória tão recente, essas dificuldades de memória, e eu falo, a memória é a nossa vida, é quem eu sou, começam a ficar mais marcantes. E aí, nessa fase, podem começar os esquecimentos de nomes de pessoas próximas, de amigos, de parentes. E é nessa fase que a gente percebe que o paciente já não tem mais capacidade de viver sozinho. A dependência dele começa a aumentar, ele vai precisar já de supervisão, vai precisar de auxílio para as atividades do dia a dia. Importante que ele faça as coisas, mas, por exemplo, uma dona de casa que está na fase moderada, ela pode cozinhar, mas ela precisa de alguém que acompanhe esse momento, auxilie no que questão cuidados com o gás, esquecimento de bocas de gás aberta sem o fogo, que é extremamente perigoso, ou questão de
fogo, bocas acesas e esquecer, ligada, causar queimaduras acidentais. Então, são situações do dia a dia que eles ainda podem fazer e devem, se eles conseguem, mas que eles vão precisar de acompanhamento, eles vão precisar de supervisão. Começa a ficar muito mais difícil para realizar a higiene pessoal. Ah, vai estar na hora de escovar o dente, mas ele pode não conseguir lembrar a ordem do que ele tem que fazer para escovar o dente. Então, ele vai precisar de alguém que lembre que tem que colocar a pasta na escova, né, levar a escova à boca, fazer os movimentos específicos para escovar, depois bochechar, passar fio dental, no banho, esquecer de lavar determinadas partes. Tenho muitos pacientes que eles entram para tomar banho e lavam sempre o mesmo lugar do corpo. Se a pessoa que cuida desse paciente, que convive com ele, não fala, olha, tem que lavar ali, lava aqui, ele realmente esquece, como se já tivesse feito. Ele não percebe que ele não fez, que ele não realizou. E que se diga da questão de autocuidado, de perceber perigos e situações perigosas. E ainda assim, vai progredindo, como falei. Você chega num ponto em que a fala fica mais difícil, ou se expressar, para que as pessoas que você convive, você quer falar, mas você não consegue se comunicar, você não consegue nomear o objeto que você está precisando ou o que você quer. Isso daí gera muito problema de comunicação e a pessoa quer falar e não consegue, o outro não consegue entender, pode aumentar a agressividade, situações conflituosas, aumentar o estresse da pessoa e do cuidador, né? Então, é bem nessa fase onde a gente tem uma fase onde já tem maiores problemas de memória, maiores problemas de comunicação, nós percebemos o aumento da agressividade, da irritabilidade e da inquietação do paciente. Nessa fase também podem surgir ideias sem sentido, por exemplo, desconfiar de alguém da família. Em quantas vezes a gente escutou a história que, fulano, que é a pessoa de confiança que cuida dele, está aqui só para me roubar. E não sumiu nada, está tudo certo. A fulana que cuida roubou a minha corrente. A corrente pode estar num lugar guardada e ela continua falando e desconfiando. Inclusive, já presenciamos casos que a gente mostra a corrente ou a situação que ela acha, falou, não é minha, ela roubou aquela e essa daí é outra que pôs no lugar. Também podemos encontrar situações de ciúme. A companheira ou o companheiro está o tempo todo, está em casa, está acompanhando, e eles acham que não, você tem outra pessoa, você está saindo com outra pessoa, que é o que a gente chama de ciúme delirante. E ainda temos também nessa fase, podem aparecer alucinações, né? Ver ou ouvir vozes de coisas que não estão presentes. Esses sintomas relacionados à agressividade, desconfiança, ciúmes, alucinações, quando surgirem, eles têm que ser relatados ao médico o mais breve possível, e a equipe que cuida desse paciente para ajudar a sanar, né, a resolver a situação, tentar investigar o que pode estar levando a essa situação, se existe uma maneira de você alterar a rotina do paciente e dos cuidados para que ele fique mais tranquilo, que essas situações acabem, ou se é uma situação química desse processo de degeneração do cérebro, e aí precisa entrar com algum medicamento para conseguir controlar, amenizar e fazer com que o paciente também fique tranquilo, porque é uma sensação que para a gente como cuidador é ruim viver, ser acusado, mas nós sabemos que a pessoa está doente, que isso está acontecendo devido a uma doença. Mas para a pessoa que está com a doença, naquele momento em que ela tem essa sensação, é real, então ela tem um sofrimento, ela tem um estresse.
E isso precisa ser tratado para manter a qualidade de vida da pessoa e da família. E continua, né? Progride. Vai progredindo. Vai progredindo. Eu acho que o que é importante, né, Ana, é essa questão da identificação, pelo menos das situações iniciais, que aqui eu deixo o meu depoimento, né, da minha mãe, e já deixo aqui o meu abraço, o meu agradecimento, e ela sabe disso, porque a todo momento, quando eu estou com ela, eu falo, que é a médica da minha mãe, a doutora Letícia Adami. Ela nos acompanha há 11 anos, desde o processo inicial. A minha mãe começou com os primeiros sintomas com 63 anos. Então, ela era nova. Então, Sim. Isso já tira esse estigma que a doença ela é uma característica de idades mais avançadas. A minha mãe tinha 63 anos. Como é que a nossa família identificou o caso da chicletinha? Minha mãe sempre foi muito metódica em tudo que ela fazia, né? Muito atenta, a limpeza da casa, o ritmo da casa. E naquele ano, eu me recordo que ela teve o primeiro pico de glicemia, porque ela é diabética, e ela ficou internada. O médico me questionou e questionou meu pai como é que ela estava com 500 e pouco de diabetes, sendo que ela não estava tomando medicação. Eu falei, não, ela toma medicação sim, porque inclusive sou eu que compro medicação. E eu tive um embate com o médico, porque o médico falou, não, é impossível ela estar assim, né? Enfim. Vim para casa, ela ficou hospitalizada e eu e meu pai retornamos para casa. Quando eu chego em casa, me deu aquela cisma. Eu falei, gente, mas como que ela não. Onde que ela toma o remédio? Quando eu fui olhar a caixa que eu entregava os remédios para ela, eu entregava na mão dela. Ela colocava dentro da caixinha. Quando eu abro o armário, tipo, a caixa estava assim, que não fechava. Ou seja, ela não estava tomando comprimido há meses. Isso já me chamou a atenção, porque ela sempre teve muita preocupação com a questão da diabetes. E naquele mesmo ano, a minha cunhada ficou grávida da minha sobrinha. E a minha mãe, né, sempre com aquela preocupação com os netos, enfim, ela fazia roupinha, fazia mantinha, e a Letícia nasceu. Quando a Letícia nasceu, cadê a manta para sair? Eu falei, mãe, nasceu, a Lelê vai sair do hospital. Ela foi até o guarda-roupa para pegar a mantinha de saída, ela não tinha terminado. Mas ela chorava. Eu olhei para o meu pai, a gente acalmou, enfim, contornamos a situação. Mas a minha mãe era daquele tipo de pessoa que começava, ela não parava enquanto não terminava, ela nunca deixava nada pela metade. E foi nisso que eu falei, não, alguma coisa está errada. Nós fomos para o neurologista, fomos para o psiquiatra, fizemos muitos exames, não foi constatado nada. Foi o Dr. Sebastião, que é um neurologista, que me indicou a procurar uma geriatra. Ela falou, não é a idade dela ainda, mas se fosse você, eu já direcionava para uma geriatra, porque não tem nada funcional acontecendo, mas isso tem que ser investigado. E foi aí que nós tivemos o prazer, né? Eu falo que a doutora Letícia Adami é um anjo que apareceu para a gente, sim, porque ela vem acompanhando o quadro da minha mãe e nos orientando desde as situações iniciais. Então, ela entrou com algumas medicações alternativas. No começo, realmente achavam que era uma depressão, né? O meu irmão mais velho saiu de casa, casou, enfim, isso se confundiu um pouco. E a doutora Letícia nos direcionando. Até que chegou um ponto que ela falou, olha, através das baterias de testes neuropsicológicos, ela viu que a memória recente já estava baixando, já estava tendo um rebaixamento. Ela falou, olha, ela está no limite. Então, se ela está no limite, o Alzheimer provavelmente está batendo na porta. É que a intensidade e o tempo de progressão a gente não tem. Vamos tentar entrar com a medicação, porque isso a gente pode ganhar um tempo no final. Ou você, se você quiser, aguardar realmente as coisas ficarem mais evidentes através da bateria. E nossa família optou por entrar com a medicação. E eu acredito que isso foi o maior ganho. Eu lembro que a gente entrou com a medicação já do Alzheimer, depois de 2 anos é que teve o rebaixamento e realmente ela deu o diagnóstico de doença de Alzheimer e hoje já estamos aí com 11 anos da doença. Muitas pessoas que estão nos ouvindo conhecem a minha mãe e a gente tem uma luta
diária, que não é fácil mesmo, né? Não é fácil, Sim. porque a gente não tem esse controle, né, desses sintomas. Cada dia eu falo que é um dia. Eu falo que a gente agradece a Deus por ter aquele dia. Hoje a gente vive um dia de cada vez, né, Ana? Então, acho que a É isso mesmo. importância da atenção do familiar nesse processo inicial da doença, de não encarar como, não deixa, vamos ver o que acontece. Eu acho que esse vamos deixar, eu acho que é uma. E eu tive uma assessoria médica, né? Eu tive esse acompanhamento e essa orientação desde o início. Eu lembro que a doutora Letícia, a gente ia de 3 em 3 meses com ela, para que ela fosse nos orientando, porque a gente via que estava acontecendo alguma coisa, mas ela falava para a gente, não tem como eu dar o diagnóstico. O diagnóstico existe alguns padrões pela organização, eu tenho que esperar. Eu até sei o que está acontecendo, a gente percebe que está acontecendo, mas a gente tem que ir monitorando com terapias. Ela frequentou muito tempo psicóloga cognitiva, né? Fazendo estimulação da memória e da atenção, e eu acho que isso foi também um ganho grande, né? Mas eu acho que essa questão da identificação dos sintomas, para quem está nos ouvindo, né, eu acredito que é o principal. Tem algumas pessoas perguntando, Ana, eu só vou deixar para a gente progredir um pouco mais nas nossas questões, e no final da live eu passo as perguntas para vocês. Eu quero Tudo dar um certo. abraço para Maria Ilka, para Edna, para Rose, para Dani Marti, para Maria Emília, para o Luiz Antônio, meu primo, um beijo. Pérola Quintiliano também está nos assistindo, Jane, um forte abraço para vocês, Valéria também. A quarta pergunta é o seguinte, Ana Maria: há causas e fatores de risco para o desenvolvimento da doença de Alzheimer. A idade é a causa mais frequente das demências, como na doença de Alzheimer. Na América Latina, a prevalência aos 60 anos é de 1,3%. Então, ou seja, a minha mãe se enquadrou no 1,3%. Enquanto a partir dos 90 anos passa a aumentar o risco, que seria 63%. Você pode falar um pouquinho, porque tem algumas pessoas que estão perguntando isso também, a questão das causas e dos fatores de riscos. A Dani de Marte, um beijo, Dani, nós trabalhamos juntas em Tupéva, estou muito feliz por ver você aqui. A mãe dela, ela faleceu já, mas ela tem uma preocupação a respeito da questão da hereditariedade. Eu acho que até enquadra nessa pergunta, né? E para mim também é muito importante, né? De se os filhos, os netos, eles têm a probabilidade maior de desenvolver essa doença do que uma outra pessoa que não tem a doença de Alzheimer. Bom, Ana, você sabe que assim, estudos estão sendo feitos com frequência, constantemente, e a área de pesquisa na parte de doença de Alzheimer, ela é muito grande, porque é exatamente o que você colocou, né? A população do mundo está envelhecendo e a idade, ela é um dos maiores fatores de risco, né? E com isso, a gente sabe que é uma doença muito impactante, muito cara, é um tratamento caro, porque você precisa de muitos profissionais, muitos cuidados, é uma doença longa, você já está com a sua mãe há 11 anos, e sua mãe está bem, né? Então, você sabe que você vai por mais vários anos, a gente não sabe, tomara que muitos anos, ainda investindo em todos esses cuidados, que faz parte do processo da doença de Alzheimer. Então, a gente sabe que existe muita pesquisa, mas ainda, assim, tem diversas hipóteses do que causa, relacionadas a proteínas, relacionadas a maneiras em que se troca, faz a quebra da proteína, de sair do corpo, do cérebro, de não sair. N nomes lá complicados, mas ainda não conseguiu chegar no X da questão e falar, é esse o disparador. A partir daqui começou o Alzheimer, tá? A gente sabe dos resultados, já sabe dos caminhos, eles estão chegando cada vez mais perto dessa
situação causal inicial da proteína tal, dos beta-amiloides, desses nomes aí complicados. Mas o que se tem certeza hoje é que realmente a idade é o maior fator de risco. Quanto maior a minha idade, maior é a chance de eu ter. Ah, quer dizer que eu vou ter? Não, não quer dizer que você vai ter. Não tem uma predição ainda falar você vai ter, você não vai ter, tá? Fatores de risco. Aí sim a gente pode colocar. Baixa escolaridade é um fator de risco, porque se eu uso menos o meu cérebro, eu tenho menos células e menos sinapses, que é o que a gente chama de sinapse, é a comunicação entre uma célula cerebral e outra. Então, quanto mais eu estimulo o meu cérebro, quanto mais eu aprendo, eu vou aumentando essas sinapses. E se eu trabalho pouco com isso, eu tenho menor número de sinapses. Então, é um fator. Outro fator de risco, pouca sociabilidade. Se eu não tenho amigos, se eu sou uma pessoa mais isolada, se eu tenho pouca comunicação entre as pessoas, também aumenta o fator de risco. Temos mais uma questão que aí a gente não tem uma explicação muito específica. Ser do sexo feminino. A maioria dos casos está entre nós mulheres. Mas aí temos algumas questões que nós também levantamos de hipóteses, mas não tem ainda nada fechado. As mulheres, em geral, vivem mais. E se a idade é um fator de risco, vivendo mais, eu tenho mais chance de ter. Outro fato é que, se nós pensarmos nas gerações passadas, as mulheres ou não estudavam ou estudavam pouco. E isso faz com que nós mulheres entremos numa outra situação de risco, tá? Então, nós temos essas questões que podem estar relacionadas ainda. Não, então não existe assim, ser do sexo feminino hoje é situação de risco, mas não quer dizer que seja por ser mulher. Ainda não existe comprovação que diga isso. Nós precisamos ter mais mulheres estudando, desenvolvendo e acompanhando esse envelhecimento para nós conseguirmos ter esse resultado, saber se realmente é uma predisponibilidade cerebral ou se não. É a questão da idade ou questão da baixa escolaridade que nós percebemos. Aí nós chegamos nos fatores genéticos e hereditários. Existem questões genéticas relacionadas ao Alzheimer? Sim. Hereditárias? Não. Ainda não tem uma comprovação de hereditariedade. Não quer dizer que se o pai ou a mãe tem, o filho tem que ter, o neto tem que ter. Que a gente sabe que existe pode, em alguns casos, existir uma prevalência familiar quando existe um determinado gene. Mas a maioria dos casos não está relacionado a esse gene. E temos mais uma outra questão que alguns pesquisadores já levantaram. Pessoas que têm aquele determinado gene e que não desenvolveram a doença. Tá? Então, assim, podemos ter? Eu falo podemos porque na minha família existe uma grande prevalência. Eu acompanhei o histórico anterior ao meu pai teve também, já falecido há 14 anos, mas a gente está no meio da gente sabe por quê, a gente viveu isso daí de perto, a gente sabe tudo, e a gente vai estudar e você sabe disso, né, Ana? E pode ter, pode ter. Agora, vou adiantar eu ficar pensando, aí eu vou ter? Não vai me resolver nada. A doutora Letícia sempre fala isso para mim. Ela falou, Ana, ela comenta que tem essa questão do gene, da genética. Ela falou, você pode ter no seu gene. Ela falou, pode ser que tenha. A questão pode ser que você nunca desenvolva. Exatamente. Por quê?
ela falou, você tem que tomar alguns cuidados. Ela falou, então assim, você procura ter alguns cuidados. Ela sempre, quando eu vou em consulta, eu falo que parece que a consulta agora é mais minha do que da mamãe, né? Porque ela fica com muita atenção comigo. Ela falou, viu, você faz algumas coisas, não é que você vai desenvolver a doença, sua mãe teve. Pode ser que daqui 4, 5 gerações de vocês apareça alguém com a doença, ou também não. Pode ser que você tenha no gene. O fato é, existem algumas coisas que a gente que envolve o risco. Ela, por exemplo, ela fala muito da questão do diabetes. Ela fala sempre para eu manter a questão do diabetes da minha mãe sempre controlado o mais Sim. possível. Ela falou, então você já sabe, você é filha de pessoas que têm diabetes. A minha avó tinha diabetes. Ela falou, o que você tem que fazer? Controlar a alimentação, atividade física. Ela falou, invista nessa questão cognitiva também, de estimulação. Não precisa aparecer alguma coisa para você tentar fazer, né? Eu acho que vale essa orientação. A Dani, ela comentou Sim. isso porque a mãe dela teve assim como a minha. E a gente, no começo, eu tinha também um pouco essa preocupação. Ai, meu Deus, será que chegou um ponto que eu pirei, né? Ai, você acha que eu não? Quanto que eu já fui Gente, procurar, será que eu ler, vou ter? pesquisar? Eu já viajava, né? Porque eu falava, não, se eu ter, que nem minha mãe me tem, eu cuido dela. Eu falei, quem vai cuidar de mim? Porque ela depende de mim para tudo. Então, aí a minha preocupação é pior, né? Porque eu falei, gente, quem é que vai cuidar de mim e fazer tudo o que eu faço por ela? Até que a doutora falou, Ana, para. Existem Para, não. estudos. Ninguém conseguiu chegar a alguma conclusão. Tem muitas Sim, é famílias isso que teve mesmo. um caso de uma avó e nunca depois apareceu ninguém com Alzheimer. Tem gente que aparece aqui que não tem nenhum caso de Alzheimer. E a doença é muito mais agressiva do que foi com a sua mãe. Então, ninguém sabe. Infelizmente, a doença ainda tem muitos estudos que estão avançando, né? Mas, infelizmente, a gente não tem uma resposta, né? Assim, Ainda não. Mas é bem isso que eu falei. Até existe um exame caro que você faz esse mapeamento genético e descobre se você tem aquele gene. Mas, como eu disse, muitas pessoas que apresentaram Alzheimer fizeram esse mapeamento e não têm o gene. E também têm a doença. E então, outras têm o gene e não desenvolveram. Então, é muito mais a questão de que, assim, viver vai ter, você tem um risco, envelhecer tem risco, ok, mas o que eu vou fazer com a minha vida? Se a gente está falando em questão de prevenção, eu tenho que pensar em qualidade de vida, mas não só lá na velhice. Eu tenho que começar a pensar já desde a juventude. Como qualidade de vida? A alimentação saudável, atividade física, cuidar da saúde mental, da minha sociabilidade, de ter amigos, de ter pessoas para compartilhar, pessoas para viver junto. A escolarização é importante? Sim. Mas não só a escola, que depende de terminei, posso até fazer pós-doc, outro pós-doc, outro pós-doc. A questão é sempre buscar novas aprendizagens. Para quê? Para criar uma poupança cerebral. Quanto mais eu estimular cognitivamente, com desafios, mais comunicação entre as células do cérebro eu estou criando, e isso eu posso ou deixar ele para lá, ou nem mesmo aparecer, tá? Cuidar sempre, sempre da saúde física e mental na busca do envelhecimento saudável. Então, é um isso é conjunto uma de prevenção, situações. né? A gente pode dizer que isso que você está falando seria também seria a nossa próxima pergunta já também, inclusive. A prevenção da doença, né? Como é que eu posso Sim, prevenir? Não é que não vai acontecer, mas existem sim, é o que eu alguma digo. prevenção nesse sentido, né? Não, a gente não consegue ter uma prevenção comprovada, uma receita, faz isso, 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 eu não vou ter. Mas se eu tenho, faço isso, 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 aumento a minha poupança cerebral, pelo menos eu consigo jogar 10 anos para frente a doença, se ela for aparecer. É isso que a doutora Letícia fala que Estudos, aconteceu com a minha mãe. Quando estudos, apareceu por os exemplo, primeiros sintomas, a gente começou o processo todo e isso, ela está numa fase já grave, porém, assim, ela tem umas oscilações, mas justamente por conta dessa questão
da estimulação e do trabalho preventivo, né? Até a Dani perguntou dessa questão de se identificar, que ela viu um estudo, né? Eu vou ler a pergunta dela. Existe algum exame preventivo? Ouvi dizer que havia estudo que identifica 40 anos antes. É verídica essa informação de conseguir essa questão dessa identificação, desse exame preventivo? Eu acho que você até comentou, mas eu acho que seria importante... Ana, eles estão agora desenvolvendo alguns exames de sangue para tentar fazer a localização dessa quebra errônea da proteína tal, proteína tal é o nome dela, tá? Não a proteína X. E que isso se você conseguiria identificar com uma certa antecedência, mas ainda é experimental, a gente ainda não chegou nas fases finais, falar, fosse fazendo isso, você consegue identificar, né? Mas o que é muito mais importante nesse momento em que nós vivemos, você cuidar dessa parte da saúde física. Por que a médica da sua mãe falava tanto de cuidar da pressão arterial e da diabetes? Porque a pressão arterial alterada pode levar a outros tipos de demência e aumentar a comorbidade, piorar a situação de circulação sanguínea no cérebro. E o mesmo é a causa a diabetes. Né? A diabetes não controlada, ela dificulta a circulação cerebral, a circulação de sangue cerebral, assim como nos pequenos capilares cerebrais das pontas dos dedos, né? Que muitas vezes os diabéticos reclamam que não sentem direito às pontas dos dedos, as pontas ou até mesmo algumas pessoas que não controlam chegam a perder sensibilidade nos pés. Então, são outros problemas demenciais relacionados a doenças físicas e que pioram ainda mais a situação cerebral, né? Então, você vai criando comorbidades, avançando etapas. Então, esses cuidados todos com a saúde são fundamentais para uma questão preventiva, podemos dizer, de alguma forma, prevenção. Não posso, então, aquela questão, não posso falar isso previne, mas tudo isso é fator que contribui para se evitar, tá? Qualidade de vida, né? Qualidade de vida. Boa alimentação, exercício físico, socialização, nada mais é do que uma qualidade de vida. Exatamente, Né? exatamente. Na verdade, a gente cuidar da nossa saúde mental, ainda mais no momento que a Sim. gente está vivendo, né? A gente estava até conversando da live, que eu sei que eu tenho muitas coisas para fazer referente a isso, porque a gente perdeu totalmente a noção de algumas rotinas que elas são fundamentais, né? Como você está em casa, às vezes você levanta um pouco mais tarde, daí eu deixo de almoçar. Aí eu deixo de almoçar, eu como alguma coisa, porque já é tipo 11h30, mas daí eu já perdi a fome do almoço, eu não almocei. E aí eu vou comer alguma coisa 4 horas da tarde, aí eu almoço 4 horas da tarde, meio que uma janta. Então, assim, a gente percebe que a gente sai totalmente fora da rotina, a atividade física ficou. Então, para quem tem predisposição para diabetes, para uma pressão alta e para outras comorbidades que podem vir a desencadear outros fatores, isso acaba sendo um fator de risco também. Então, acho que a prevenção dessa palavra, né, é justamente isso, a gente ter qualidade de vida, né, alimentação, atividade física. A Mildima, ela fez uma colocação, deixar de cantar, não sentir prazer em cantar e sorrir, pode ser também um sintoma? Então, porque como eu coloquei lá no início, né? Você lembra que lá no dos primeiros sintomas podem estar relacionados à perda de interesse, de situações que gostava anteriormente, e que é muito difícil nessa fase inicial a gente diferenciar se é um processo depressivo ou é o início de um processo demencial. Então, isso daí tem que ser acompanhado por especialistas para fazer, inclusive neuropsicólogos que fazem testes específicos para fazer diagnósticos da depressão e para das funções cognitivas, para fazer esse diagnóstico diferencial, porque pode ser característica. Então, tem que investigar, sim, essa situação, por ser uma perda de interesse.
e que, inclusive, pode existir junto a questão da depressão com a doença de Alzheimer, tá? Já que eu citei a questão de Outra pergunta também. diagnóstico, Ana, posso falar um pouquinho de diagnóstico e depois a gente segue para a próxima pergunta? Pode, lógico, à vontade, à Tá? Porque vontade. como é feito o diagnóstico do Alzheimer? Não é um diagnóstico, como você disse, não é um diagnóstico fácil de você fazer. Não existe um exame que eu vá lá, faço, eu vou fazer uma ressonância magnética e resolver o problema. Não, não é assim simples. Muitas vezes a ressonância magnética está, eles vem escrito lá no laudo, normal para a idade. Então ainda não existe um exame que você fale. Nós estamos em busca disso tudo. Então, é um conjunto de situações em que o médico vai pedir exames de imagem, exames de sangue para verificar outras possibilidades de demência que podem estar relacionadas a diabetes, a problemas circulatórios, a problemas de hipertensão, faltas de vitamina, outras questões infecciosas que podem estar relacionadas a esses problemas de esquecimentos. Quando a gente exclui todas as outras situações e a gente fala, não é causada por isso, não é causada por isso, nem por isso, aí a gente fala assim, pode ser Alzheimer. Então, você vai ter uma avaliação neuropsicológica para você ver como é que está o funcionamento cognitivo desse paciente, você vai ter avaliação clínica, você vai precisar conversar com os familiares para detectar o que é que eles perceberam de perda, porque às vezes o paciente percebe algumas coisas, mas não percebe todas as questões que ele está perdendo. Então, esse conjunto de situações são necessárias para a gente conseguir chegar em um diagnóstico, tá? Então, realmente é um processo. Eu acho que é importante deixar isso claro, que precisa passar, é importante. E por que fazer isso se não tem cura? Porque eu acho que o saber o que ele é fundamental para a gente tratar. O tratar existe, mesmo não tendo cura. Eu vou, além de esclarecer a família, para ela buscar informações, para conseguir lidar melhor com a situação, que é uma avalanche que caiu em cima da gente quando vem esse diagnóstico. Mas a partir daí eu começo a ir buscando informações, saber o que é, o que precisa, e fazer esse tratamento, eu vou conseguir melhorar a qualidade de vida do paciente e da família. E quando eu consigo fazer esse diagnóstico precoce, o quanto antes, já nos primeiros sintomas, e já entro com as questões de medicação, já entro com as questões de estimulação cognitiva, eu consigo ganhar tempo de qualidade de vida para essa família e me preparar para as fases seguintes. Então, quando as fases seguintes que vão aumentando os sintomas chegarem, eu já estou mais preparado para enfrentar isso tudo. Já estou com um médico que eu confio, que eu entendo, eu já estou com um profissional, com um psicólogo, que vai me ajudar a entender a situação, me orientar de como lidar com os comportamentos do paciente, com o fisioterapeuta, com o neuropsicólogo, fazer o acompanhamento dessas funções cognitivas, como é que elas estão evoluindo. Então, quanto mais cedo eu consigo isso, por mais tempo eu consigo ter a qualidade de vida desse paciente e dessa família e fazer a transição para as outras etapas, para as outras fases da demência, quando elas ocorrerem, de uma maneira mais tranquila. Tá? Então, Eu essa até, que na hora é... que você estava falando, aí eu já comecei, né? Porque eu escuto a palavra, sabe, que não tem. Para mim é muito difícil de lidar. Assim, é muito, porque é tudo que eu falo que eu não quero escutar dos médicos, né? E a gente sabe, eu sei que não tem cura, que é degenerativa, que ela vai avançar. E eu e os meus irmãos procuramos estudar, pesquisar e tratar qual é a finalidade. Eu até quando eu procurei os especialistas, ela tem uma equipe multidisciplinar. A primeira fala que eu tenho com eles e tive, né, foi essa: eu sei que não tem cura. Eu não preciso que ninguém fale isso para mim.
Para mim é claro que eu não vou ter a figura da minha mãe como ela era. Eu sei disso. O que eu preciso? Eu preciso que ela tenha qualidade de vida. Ela tem que ser respeitada enquanto pessoa. Né? Eu falo que ela e você. Ela trabalhou a vida toda dela. Tá? E a gente percebe que as políticas públicas de saúde do nosso país, né? Eu falo que não é só do município, do estado, é do nosso país e vamos dizer do mundo também. A população ela está envelhecendo, né? Justamente por quê? Porque melhorou-se os diagnósticos médicos, as pesquisas, os remédios, enfim, nós estamos avançando na idade, né? Só que não está tendo essa adequação. Então a gente não tem, para fazer o diagnóstico, que eu me recordo desde o início da minha mãe, por que eu tenho todo esse suporte? Eu tenho todo esse suporte porque ou eu tenho convênio médico ou eu pago. O convênio médico também não é uma coisa muito simples, não. Eu tenho às vezes, altos embates com a questão do convênio. Porque, por exemplo, a fisioterapeuta, eles queriam dar qualquer fisioterapeuta. E não é qualquer fisioterapeuta. Se eu for de uma fisioterapeuta que ela trata de questões, vamos dizer assim, de acidentes, ela não está especializada para trabalhar em questões neurológicas. Então, é um outro tipo de estimulação. Então, para conseguir uma fisioterapeuta que atuasse com ela, foi um processo dentro do convênio. A TO, a fono, a psicóloga, né? Eles só me forneceram as especialistas quando, diante da minha fala, e eles perceberam, opa, ela sabe do que está falando, então eles começaram a se mobilizar dentro do convênio e me indicaram a profissional que ia atuar com a mamãe. E a gente percebe que não é toda a população que tem. Ela não tem acesso. Então, ela não tem acesso nem à questão do diagnóstico, porque eu lembro que nós fizemos N avaliações neuropsicológicas, é um teste caro, que na época, eu lembro que eu pagava acho que 500, 600 reais, isso há 11 anos atrás, então hoje deve estar mais caro, e eu fazia esse processo de 4 em 4 meses, porque a doutora Letícia queria ver o rebaixamento da memória, para conseguir, né? Então fazia parte do tratamento preventivo, precoce, do diagnóstico, essa bateria de exames, e realmente não tinha, né? Nem pelo convênio e nem pelo sistema SUS, e a gente tem uma população aí que está desassistida, né? Infelizmente. Então eu acho que envolve também a questão de um preparo para as gerações, né? Eu acho que o sistema ele tem que fazer essa adequação. Se a população está envelhecendo, tem que ter também esse atendimento também preventivo, tem que ter setor da saúde para fazer o diagnóstico com os profissionais especializados, de ter um setor de estimulação para esses idosos também. Como eu repito, está há 11 anos, mas a gente tem TO, fono, é uma bateria. A gente comprou uma bicicleta agora que fica na sala para ela se movimentar. Enfim, cada hora é um fator que a gente tenta disponibilizar para ela, no sentido de vai curar? Não, eu sei que não vai. No começo inicial eu até me iludia, sabe? Que isso tudo ia passar. Porque a gente tem esse processo que eu falo que é um luto, né? Não sei se é essa palavra, mas é um luto. É um luto. Parece que a gente é enterrada viva. É essa sensação. Eu acordava sufocada, porque eu falei, gente, é a minha mãe. Parece que tudo que a gente viveu juntas sumiu. Então, eu também tive que ser tratada. Tem a Luciana Pedro, ela colocou muito bem aqui no chat, o tratar tanto o paciente como a família. A família precisa de um suporte profissional para se adaptar à nova rotina de cuidados. Isso é fundamental também no cuidado do paciente, porque se a família estiver bem, o paciente caminha bem. Se a família não está assistida a entender o que está acontecendo, né, e o paciente também, a tendência é também ele não estar bem. Me desculpe, eu vou chorar, gente. Fica tranquila, Ana, faz parte, e você sabe que nós estamos mudando esse estigma hoje em dia com essas possibilidades de tratamento. Aqui nós temos em Jundiaí a Abras, nossa subsede de Jundiaí,
que leva essa informação, esse apoio, essa troca entre os familiares, os cuidadores, para dividir essa carga que a gente sabe que é pesada, e o peso dessa doença ela é tão grande que ela é conhecida como o luto em vida, funeral em vida. Porque a cada fase que a pessoa está passando, ela avança na doença, significa que ela está perdendo algo que era fundamental para a família, para ela como pessoa. Então, é o tempo todo lidando com perdas. Então, se você está há 11 anos lidando com o luto do dia a dia, do que era sua mãe e do que ela é hoje. Cada coisinha, por menor que seja, que ela fazia e ela não consegue mais fazer, você como filha, como família, tem que lidar com essa perda. Então, ele é um luto muito prolongado. Então, aí é o lado da minha profissão, né? Do lado da psicologia, que o maior trabalho da psicologia tem, assim, é lógico, a questão da estimulação do paciente e tudo, mas é a orientação e o acolhimento da família, principalmente daquele cuidador, que a gente sabe que normalmente se elege um cuidador familiar para se resolver as coisas, para cuidar a maior parte do tempo desse paciente, e que ele precisa ser cuidado e estar bem para conseguir retornar para casa e cuidar do paciente, para ter a vida dele também e seguir a vida dele sem culpa. Então, são diversos fatores emocionais que envolvem o cuidar e que o psicólogo ele é fundamental. E é por isso que eu faço esse trabalho voluntário na Abras há 14 anos e que me dê saúde, Deus me dê saúde para eu continuar por muito tempo, porque eu sei o quanto que é fundamental esse acolhimento e que, pelo menos assim, um pouquinho a gente tenta ajudar essas famílias que frequentam as reuniões, frequentam o grupo, que agora, infelizmente, devido à pandemia, por uma situação de segurança, eles estão suspensos, né? A Abras tem feito algumas lives de grupos de apoio mensais a nível federal, onde as pessoas podem acompanhar, podem enviar dúvidas por chat, como a gente está fazendo hoje aqui essa conversa. Mas aqui em Jundiaí a gente não tem uma estrutura para fazer dessa forma, não consigo fazer, mas a gente mantém um grupo do WhatsApp, onde as pessoas podem entrar, se quem estiver assistindo fala assim, estou precisando, sou daqui de Jundiaí, da região de Jundiaí, e preciso de ajuda nesse grupo, em obter informações, pode escrever para a gente, eu posso daí enviar o link para que essa pessoa entre no grupo também e faça parte, que por enquanto a gente tem conversado pelo WhatsApp, trocado mensagens, trocado informações, porque essa troca, esse apoio, ele é fundamental para conseguir cuidar. A Jane Momi, vou ler o comentário dela e em seguida no meio ela fez um comentário e uma pergunta também. Boa noite, a minha mãe fez uma operação do nervo trigêmeo. Ela precisou tomar o remédio clonazepam. Esse remédio pode afetar o cérebro. Essa é a primeira colocação que ela fez. Depois ela colocou: dia 29 tenho consulta com a psiquiatra devido à minha depressão. Então é ela. Né? Tá. Por ser filha única e não tenho parentes perto de mim. Essa doença me abalou muito porque a mãe não está falando mais. Jane, um forte abraço para você. Né? Eu tenho meus irmãos que me ajudam bastante, mas eu faço ideia de como isso deve ser esse processo, você se sentir sozinha diante de toda essa problemática. Eu coloco à sua disposição, entra depois no meu Messenger, vamos trocar, conversar. Eu falo que a gente conversar e a gente se aproximar do outro, e esse grupo do Abras, né, eu faço parte também do grupo do WhatsApp.
Tem outras pessoas que também passam as mesmas dificuldades. Importante quando você está nessa situação, né? Olhar, nossa, mas ela também está passando, então é assim. Envolve muitas questões de segurança e também de, de culpa, né? Se eu estou fazendo certo, se eu estou fazendo errado, enfim. O grupo de apoio, ele acaba sendo muito importante para que a gente se acolha e se ajude na escuta e as experiências, às vezes, isso também ajuda bastante. Você pode responder essa questão da medicação, que isso eu não... Ana, a questão é a seguinte, eu não entendi se ela tem o diagnóstico de Alzheimer. Peraí, deixa eu dar uma olhadinha. Eu não entendi. Ela tem o diagnóstico de Alzheimer. E daí E passou pela agora cirurgia. ela passou pela cirurgia e ela está fazendo uso dessa medicação. Tá. Primeira questão assim, eu sou psicóloga, eu não posso falar muito sobre as questões medicamentosas, porque a gente como psicólogo, a gente não medica, tá? A medicação, ela é responsabilidade exclusiva do médico, do profissional médico que acompanha ela. O clonazepam, ele tem diversos efeitos colaterais, sim, tá? É necessário que, assim, qualquer efeito colateral, qualquer alteração que aconteça, ela entre em contato com o médico que é responsável pelo tratamento da mãe dela, para que esse médico possa avaliar se está relacionado com o medicamento, fazer alterações, fazer acompanhamentos. O que eu posso também dizer é o seguinte, Ana, o idoso em si, por diversas mudanças metabólicas que infelizmente acontecem no envelhecimento, quando ele é submetido a um procedimento cirúrgico, ele já tem algumas alterações cerebrais e uma recuperação um pouco mais lenta do que um jovem que tem um metabolismo mais ativo, com o corpo ainda com um funcionamento cerebral e do corpo mais saudável. Se a gente está falando de um paciente com doença de Alzheimer, quando eu falo de cirurgias e de intervenções com anestésicos, são situações em que o cérebro, que já está doente, já está no processo degenerativo, vai sofrer e ter reações ainda maiores. Então, ela precisa conversar com o médico sobre todos esses sintomas que ela está sentindo, para ponderar se eles estão relacionados a esse pós-cirúrgico e com a limpeza do organismo, como as mudanças, o passar do tempo, a recuperação, pode retomar situações anteriores, ou se for permanente devido à possibilidade de avanço da demência, ou se é efeito colateral do medicamento. Então, o que eu indico é que realmente ela converse tudo isso que está acontecendo com o médico, para ele poder fazer a melhor orientação em relação a essa situação, tá? Não sei se ficou claro, pergunte para ela se ficou claro, porque são muitos fatores. Ela tá online e ela já sim. É por isso que a importância, e a gente volta sempre na mesma situação. Eu acho que isso para tudo, né? Como é importante a questão de você ter o médico de confiança, o médico que acompanha. Eu falo tanto da doutora Letícia, porque a doutora Letícia, há 11 anos atrás, para ver a importância que tem o médico, né? Ela era da Unimed, né? E ela prestou concurso público, enfim, ela veio pela rede pública municipal. Eu tentei fazer uma consulta com outro geriatra dentro do convênio, que eu vi que ia começar do zero. Eu falei, gente, eu não posso começar do zero de novo com ela. O que eu fiz? Fui pro postinho, já pedi o direcionamento pro setor do CRIJU, que é onde estão os médicos, os geriatras, né? E já encaminhei ela. Então, assim, a minha mãe, ela passa pelo setor público com a doutora Letícia Dani. Quando tem alguma emergência, alguma coisa muito pontual, que envolva uma rapidez,
eu acabo fazendo particular, porque ela tem o consultório dela, mas enfim, eu acompanho, enquanto médica, a orientação sempre é dela. Se ela precisa de qualquer... Ana, vamos para o cardiologista. Ela faz a cartinha para o cardiologista, eu levo a minha mãe no cardiologista, eu trago a resposta do cardiologista e é sempre a doutora Letícia que bate o martelo. Vamos. Então, assim, de estabelecer essa confiança com a equipe, né? Sim. Com a doutora Letícia e com os demais componentes, a TO, a fono, a psicóloga, ela sempre por cartas, enfim, por relatórios, elas se conversam, Ana, vamos mudar, vamos fazer isso, não vamos fazer mais. Enfim, esse acesso a esse tipo de atendimento para os pacientes com Alzheimer e seus familiares, eu acredito que seja e aí a gente vai para a última pergunta da questão dos cuidados da doença de Alzheimer, né? Que envolve a alimentação, envolve a questão do tratamento com a equipe médica, com a equipe multidisciplinar. Isso tudo vai fazer efeito. Fora, né? O amor, a dedicação, a paciência, né? Eu falo que a gente abre mão sim, né, Jane? A Jane deve estar entendendo o que eu estou falando e quem está me escutando e passa por isso, a gente acaba aprendendo a abrir mão de alguns momentos da vida da gente para cuidar do outro, mas isso não pode se tornar um peso, porque a partir do momento que se torna um peso, causa problemas para mim e para ela. Então isso tem que ser, a gente tem que trabalhar de forma que seja gratificante, e eu falo que eu falo que não é abrir mão, eu falo que eu retribuo tudo que ela fez por mim, né? A oportunidade que a vida me deu, que Deus me deu de retribuir. Um abraço, Rita Benuto, que está nos vendo, sua fofa. Beijo, Bárbara. Beijo, Rita. Saudade. Ó, coração com a Bárbara. Você pode falar um pouquinho dos cuidados da doença também, para a gente sim. Bom, como a gente falou até agora, a doença ela é progressiva e conforme ela vai progredindo, os tratamentos também vão sendo diferentes. E ela precisa dessa equipe multiprofissional para o tratamento e para facilitar os cuidados, para diminuir o estresse do cuidador também. Que é que inclui nessa rede? Os médicos, o geriatra, psiquiatra, neurologista, outras especialidades, dependendo de outras doenças que o paciente tenha, por exemplo, cardiologista ou endocrinologista, dependendo o que for necessário. Daí nós temos também outros profissionais que são extremamente importantes para você ter toda essa parte de orientação, de acolhimento, de como cuidar, do que fazer em cada etapa, em cada fase, porque como você disse lá no início, cada dia é um dia. Nem sempre a gente consegue estabelecer uma rotina e aquela semana ter 5 dias iguais. Não vai ter. A gente sabe disso. Então, você precisa dessa equipe para ajudar a orientar o que eu faço, por onde eu vou, o que está acontecendo, né? E daí, nessa equipe entram psicólogos, neuropsicólogos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, nutricionistas e até mesmo, principalmente em fases mais avançadas, na fase grave, a equipe de enfermagem. Né? Então, é uma equipe inteira que precisam entender do assunto, entender do Alzheimer e auxiliar a família e o paciente. Porque em cada fase da doença, as dependências irão aumentar, a necessidade de alguém presente para ajudar nas situações do dia a dia vai ser sempre maior. E esse daí é um impacto muito grande que tem na vida do paciente, que vai começar a ter a sua memória preservada pela família, pelo cuidador, pelos familiares, porque, infelizmente, com a doença, você vive isso no seu dia a dia, a memória deles vai indo embora. Então, é muito importante que esse familiar seja orientado de como cuidar, de como fazer, de como lidar. Ele precisa de ajuda, mas eu faço por ele? Não vou antecipar dependência, não vou fazer coisas por ele, porque senão ele perde aquela habilidade que ele ainda consegue fazer e daí não recupera. Se ele deixa de fazer, porque eu
comecei a fazer por ele, eu antecipo dependência. Então, tudo isso precisa ser orientado. Tudo que ele consegue fazer sozinho, ele precisa realizar sozinho, mesmo que seja mais devagar, mesmo que não saia perfeito como saía antes, mas ele precisa de supervisão, precisa de cuidado. É importante que essa equipe profissional oriente a família, os cuidadores, que esse paciente ele é um adulto, ele não é uma criança. E então ele precisa ser tratado como adulto, ele não pode ter tratamento infantilizado. Sabe aquela questão, tudo no diminutivo? Vovozinho, vovozinha, bonitinho, copinho, jantinha. Não, ele é adulto e ele gosta de ser tratado como adulto. Por mais que ele tenha questões de memória, ele ainda escuta, ele ainda sente. E isso daí é muito importante, esse respeito, né? Então, faz parte do tratamento isso. Você disse tanto da questão do amor. O respeitar faz parte desse amor. E a família, ela precisa de apoio. Então, quando lá, como a gente falou assim, conseguir fazer o diagnóstico antes, a família começa a buscar uma rede de apoio. Tanto essa rede profissional, como a conscientização dos familiares, dos amigos, dos vizinhos, dos conhecidos. Esse conjunto de pessoas para ajudar o cuidador é fundamental. O cuidador ele precisa do apoio. Ele precisa ter pessoas com quem ele possa contar, porque vai ter momentos em que ele não vai conseguir sair de casa, mas ele vai precisar de alguém que vá fazer um mercado, que vá na farmácia, ou que ajude para transportar o paciente até o médico, ou até mesmo falar assim, você fica aqui porque eu também preciso cuidar de mim, para ele recarregar as baterias dele, a energia dele e voltar bem para casa. Então, criar essa rede de apoio, ela é fundamental. E aí faz parte dessa questão da sociabilidade, né? Se nós falamos tanto da sociabilidade como função preventiva, pro tratamento, essa sociabilidade ela é fundamental, e principalmente para o cuidador. A parte de apoio, como você disse, que muitas vezes você paga e tudo mais, eu falo, infelizmente, ela é uma doença cara, como eu disse lá no começo. Né? Estima-se que chega a um custo de cerca de 35 mil reais ao ano. Algumas estimativas, algumas pesquisas levantam isso no Brasil. Em países como Estados Unidos, chega a 50 mil dólares por ano o custo do tratamento de um paciente com Alzheimer, incluindo todos esses profissionais, alimentação, medicamento, fraldas, a adequação da casa, do ambiente. Então, tudo isso é custoso. Então, é muito importante, e a gente fala muito na Abras, da gente tentar aproveitar o máximo que a gente tem de direito no SUS. A gente, a questão de ter a medicina da família, que vai me indicar para um médico especialista, que vai fazer esse acompanhamento, que eu vou conseguir fazer o processo também para conseguir retirar os medicamentos que o paciente tem direito no processo de alto custo lá no NIS. Então, são todas situações muito trabalhosas, mas que as pessoas precisam atrás dessa informação para conseguir diminuir esses custos. A questão do plano de saúde, cada plano é um plano, então a pessoa tem que ter esse trabalho que você teve de ir, de conhecer o plano a fundo, de ir atrás dos direitos daquele paciente, o que é que a lei diz, o que a Anvisa coloca, para eu conseguir, agora eu não lembro se é a Anvisa, é a de plano que a agência fiscalizadora dos planos de saúde me deu branco, tá? Inclusive, isso é importante que você falou, porque eu tive muito problema no início, por exemplo, com a questão da quantidade de terapias de fono, enfim, da equipe multidisciplinar. Então, chegava um ponto, eles falavam, não, acabou as guias. Já ia para a ouvidoria, discorria o tá, que ela tinha direito, a doença dela é essa, anexava a carta médica, nananana. Eu cheguei muitas vezes a ter que ir na defensoria,
Sim, Foi sim. uma ou duas. Agora, como eu já tô conhecida, que eu falo que eu ia chicletinho, viramos, né, carne de segunda já. Porque a gente chega, o povo já sabe. Eu mando um e-mail, ela já manda guia autorizada. Eu não tenho mais problema. De tanto que eu bati na tecla. Eu falei, viu, não é um direito meu, é um direito dela. Isso é previsto. É. Você não pode simplesmente cortar, porque a doença dela exige esse tratamento. Não tem como você quantificar determinadas guias. Então, às vezes acontece de suspender, daí eu tenho que dar uma ligadinha, aí eles retomam o tratamento dela. Enfim, ainda tem muita luta ainda para ser travada nesse campo, né? Mas eu Sim. falo que é muita questão de política pública mesmo de saúde, né? Tem que ter essa adequação do próprio sistema único do SUS e também dos convênios no que se refere a essa questão da doença, né? A gente percebe que não existe um preparo para o enfrentamento de todas as situações. E se a gente se calar diante do não, das impossibilidades, a gente acaba deixando o paciente sem recursos, né? Como você disse, é uma doença cara. Então, assim, eu procuro tudo pelo sistema único, porque tem medicação, graças a Deus, por exemplo, a questão do controle das fezes, da urina, enfim, dos esfíncteres, né? A minha mãe começou a ter um processo de perda, para você ver como é fundamental a equipe. Eu sinalizei para a fisioterapeuta, eu sinalizei para a geriatra, ela direcionou a minha mãe para uma outra fisioterapeuta, ela falou, não, tem uma outra fisioterapeuta na clínica que atua só com isso, vamos direcionar para ver se o processo dá certo. Ela voltou. Vamos rotinar de 2 em 2 horas no banheiro e fazer as estimulações aqui e vamos ver se dá o resultado para não colocar fralda. A fralda vai ser o último recurso dela, porque se a gente colocar fralda, existem outras questões. Enfim, deu certo, não precisamos colocar fralda na mamãe. Mas é uma É o que luta. nós conversamos da reabilitação. Uma hora vai chegar, mas Vai chegar. enquanto eu trabalhar a É o estimulação, vou último caso tentando. lá. Bom, Ana tá E a maravilhosa. Abras, só não posso deixar de falar do apoio da Não, Abras eu para a ia falar parte isso para de você. orientação. Eu ia falar isso para você. Antes disso, eu quero dar um abraço na Solange Galassi, que é uma amiga de Campinas, que está nos assistindo. Magali de Luca, trabalhei com ela, um beijo. Um abraço Humberto Miranda, que também está nos assistindo. Roseli Rodrigues, um abraço. A Rosemary Oliveira. A Rosemary é cuidadora da mamãe. Nos momentos que eu preciso aí, que eu estou apertada, ela sempre me socorre, né? Nos finais de semana, enfim. Na correria, às vezes a gente tem alguns imprevistos e a gente tem uns anjos que Deus coloca na nossa vida. Muito obrigada por tudo, Rose. Tá uma delícia, mas a gente já está indo para as considerações finais. E eu queria que você falasse um pouco também, deixasse o contato da Abras, que isso é muito importante para quem está nos escutando, e a gente divulgar o trabalho da associação, que é uma forma assim de orientação, de acolhimento, e para quem está passando pelo processo ou que sabe que tem alguém, indica. Então, deixa os canais para que a gente possa, para facilitar essa localização, Ana, por favor. Tá, a Abras, ela tem uma página nacional que é www.abras.org.br. Nessa página tem todos os subgrupos, todas as regionais, inclusive falando da nossa. Infelizmente, nós estamos com todas as reuniões presenciais suspensas no momento. Elas aconteciam na Faculdade de Medicina de Jundiaí, no terceiro sábado do mês, às 9 horas, reuniões sempre abertas. Aí, só que nós não temos previsões para retornar, porque nós lidamos com um grupo de altíssimo risco. Os cuidadores que cuidam do paciente com Alzheimer têm que estar cientes de que o paciente com Alzheimer ele é debilitado, não só pela idade, mas por todo o sistema imunológico, com todas as complicações relacionadas a isso.
E a gente não tem, então, ainda essa previsão de quando a Abras irá retornar presencialmente. A Abras Nacional está fazendo lives também, esclarecimento online mensalmente, e nós estamos, por enquanto, com um grupo de WhatsApp. Daí vocês podem enviar mensagem para o nosso Facebook, para o Messenger meu e ou da Ana, e a gente encaminha o link para vocês terem acesso e para participarem desse grupo, para trocar informações, para trocar contatos, conversas, experiências e ter esse acolhimento, tá? E agora agradecer, né, Ana? Muito obrigada pela oportunidade de trazer um pouquinho aqui da Abras. Se deixasse, eu passaria, acho que a noite falando sobre o assunto, porque é um tema que já está no sangue há 14 anos e quero continuar ainda mais. E obrigada pela oportunidade, obrigada a todos vocês que participaram e assistiram, e espero ter podido contribuir pelo menos um pouquinho com as informações que a gente separou com carinho para vocês. Bom, eu quero agradecer a todo mundo que entrou, amigos, familiares, as pessoas, né, que entraram e que participaram da live conosco. Eu deixo aqui a minha página. Quem quiser alguma informação, procura lá a professora Ana Cristina, entra no Messenger. Eu direciono vocês para a Ana Maria, se isso for o caso, né, para facilitar essa comunicação. Então, está aí à disposição, estou à disposição de vocês. Agradeço. Eu tenho que agradecer hoje, que eu não posso esquecer, gente. Deixa de lado. A minha sobrinha Letícia Fernanda, que hoje ela fez o café para mim, porque ela falou que ela é minha contra-regra, ainda tenho essa. E eu falei que eu ia mandar um abraço para ela. Um beijo, Lê, obrigada pelo seu maravilhoso café. Você trabalhou muito bem na live. Quero agradecer você, Ana Maria, que você é uma honra. A gente trabalhou tanto tempo, né, juntas em escola, e aí a vida nos dá essas surpresas dos reencontros, e mal eu sabia que a gente ia se reencontrar numa situação assim, né? Do apoio que você tem me dado dentro do grupo da Abraço com a mamãe, enfim, com tudo que você sempre está disponível, sempre está disposta a ajudar. Eu te agradeço. Deus abençoe a vida de cada pessoa que está aqui. Novamente, me coloco à disposição para quem precisar. Entra lá no Messenger, né? Lógico, a gente não tem as respostas nem as soluções para tudo, mas eu acho que o acolhimento, a rede de apoio, se sentir segura, né? Falo que não é fácil. É um dia de cada vez. Não é fácil. Eu vivo isso intensamente. E é intenso, né? Como você falou. Hoje ela faz uma coisa, amanhã ela já não faz. E aí o coração da gente aperta, porque a gente sabe que a gente fica naquela iminência da perda, né? Mas eu aprendi que a informação, junto com o amor, com a dedicação e com os cuidados, a gente vai superando todas as dificuldades do dia a dia. Então eu deixo aqui meu forte abraço a todos. Deus abençoe e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Boa noite.